A graça e a paz, irmãos, tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer a nossa continuação do livro de Isaías, o nosso estudo. A gente está no capítulo 30, no verso 18, e a gente vai trazer o contexto dos últimos dias que a igreja vai enfrentar, esse período que antecede a volta do nosso Senhor Jesus. Um período de muita angústia para a igreja, onde nós perseveraremos e guardaremos a nossa fé em tempos de angústia. A gente viu no nosso estudo anterior, se você não acompanhou, você pode entrar nos vídeos aqui no Instagram ou no YouTube, no meu canal, e ver o nosso estudo anterior, que falava sobre aqueles irmãos que se prostituíram, né? E não suportaram aquele período angustioso, né? E a ponto de criar para si doutrinas de não ouvir mais os profetas e sobre o Santo de Israel. Ou seja, essas pessoas decidiram se esconder por trás do sistema, né? Eles negaram a palavra de Deus, eles negaram os profetas, crer, né, no que a ciência tinha a oferecer, no que o sistema do anticristo tinha a oferecer, e se esconderam debaixo das asas desse dragão. Ok, amados? Então agora nós vamos começar a ler o capítulo 30, verso 18. Eu vou trazer a configuração, a realidade da sombra da realidade do que está escrito aqui, para a gente compreender nos dias. Talvez você escute uns barulhos aqui, irmãos. Eu ainda não tenho um estúdio, né, para gravar, poder dar um melhor som para vocês, então eu peço perdão pelos ruídos que vão aparecer no vídeo, ok? Mas vamos para o vídeo, é isso que nos interessa, é compreender as escrituras e estar preparados para esse tempo, que vai ser um tempo muito maravilhoso, mas também um tempo desafiador. Vamos lá, verso 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Agora, amados, bem-aventurados todos os que nele esperam. Ou seja, existe uma expectativa de Deus estabelecer a sua justiça. Porém, aqui ele traz o versículo que Deus é um Deus que ele aguarda, ele espera, ele dá mais uma oportunidade, ele tem misericórdia, ele se compadece, né? Ele se compadece, então ele diz, mas bem-aventurados esses que estão esperando nele, nesse período. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Certamente nós habitaremos em Sião, em Jerusalém. Aqui ele está falando sobre a volta de Jesus, Jesus estabelecendo o seu reinado em Sião, em Jerusalém, e nós com Cristo governando. E naquele momento não haverá mais choro, não haverá mais lamentação e nem mais clamor, porque Cristo ouviu o nosso clamor e nos resgatou, enxugou dos nossos olhos todas as lágrimas, a fim de nos fazermos reis e sacerdote para reinar sobre os povos nesse período, ok? Verso 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, olha só, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Pão de angústia e água de aflição, angústia e aflição. Esse alimento aqui é um alimento que se reflete a algo que nós vamos estar vivendo em um estado, né, espiritual, que vai ser um período de angústia e de aflição por conta de todos os acontecimentos, dos flagelos de Deus contra as nações, e nós presenciando tudo isso, guardando a nossa fé, sendo perseguido, mas mantendo o testemunho vivo. Quando te desviares para a direita, e aqui ele fala, desculpe, amados, ele fala bem assim, ó, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Os verdadeiros mestres que ensinam a palavra de Deus serão revelados, virão à tona, porque eles estarão cumprindo a palavra de Deus, empoderados pela autoridade de estar alinhado com a vontade de Deus, ok? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ou seja, a igreja que foi selada por Cristo, ela não vai andar desamparada, mas o próprio Deus falará ao nosso coração, ao nosso ouvido. Quando nós estivermos indo para determinado lugar, o Espírito vai nos convencer e dizer, ei, este é o caminho correto, vá por aqui.
E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lança-las afora como coisa imunda e a cada uma dirás, fora daqui. Ou seja, amados, totalmente a negação da idolatria, né, de confiar nas coisas que esse mundo pode oferecer. Na idolatria que este mundo traz como consolo. Nós rejeitaremos tudo, qualquer tipo de doutrina de demônios, e o nosso ouvido ouvirá somente a voz do Pai, por meio de Cristo. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Ok, amados? Aqui nós temos esse contexto, esse texto aqui, no período em que reinaremos com Cristo. A terra restaurada. Nós temos a liberdade, a paz, a prosperidade, a alegria de estar vivendo nessa terra com justiça, governada por Cristo. E nesse período nós veremos os mananciais de águas fluírem dos altos, né? E aqui ele está falando também o quê, amado? Eu falo bastante né? Dia da grande matança, quando caírem as duas torres, tá? Caírem as torres aqui. Essas torres têm a ver com os chifres, ok? O anticristo, o falso profeta, são essas torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Aqui nós temos o 7. O 7, o número da perfeição, da plenitude, o número do completo, do todo, ou seja, Deus criou, né, o mundo, descansou no 7º dia. O período do 7º dia é o período de descanso, da plenitude, de desfrutar de tudo isso, quando o sol brilhará com justiça e nós viveremos realmente debaixo desse sol completo, pleno da perfeição do descanso, do milênio, do 7º para o 8º dia, o dia de descanso da humanidade, o dia em que Deus olhou para a terra e disse: é isso que eu fiz, é bom e eu vou desfrutar com o meu povo, tá? 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. Ou seja, a ira de Deus aqui, a justiça de Deus recaindo sobre a injustiça da terra. Que o Cristo Jesus, ele vem de longe, ó, ardendo numa ira em espessas nuvens. A gente sabe que o Senhor vem com as nuvens do céu, e a sua ira vem sobre as nações. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Prestem atenção aqui, amados, olha só. Ele vem, amados, para peneirar as nações. Conseguem compreender? Um freio de fazer errar está nos queixos dos povos. Esse freio de errar é o sistema da besta, tá? Esse é o sistema que é o freio das nações, que fazem os povos errarem e não se converterem, principalmente no período da ira, da indignação de Deus, onde muitos povos não se converterão. Alguns, eles ouvirão o testemunho, eles ouvirão o nosso testemunho, eles virão, né, serão testemunhos oculares do que Deus vai fazer através de nós, e esses se converterão, anularão, não aceitarão o sistema, mas muitos aceitarão porque estarão com os freios, ok? Eles estarão enganados. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração como daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel, que é Jesus. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedras de saraivas. Lembra? Como nos dias de Noé. Ok?
A ira de Deus, ou seja, a ira de Deus, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de saraiva, a natureza gemendo, né, prestes a dar o parto, prestes à volta do Senhor, as contrações acontecendo em menor período de tempo. E aqui, amados, é uma coisa muito interessante que a gente vai ver, que é um cântico haverá entre vós, como da noite que se celebra a festa santa. Consegue entender? Sabe onde é que está esse cântico, amado? Qual é esse cântico, João Vitor? Abre comigo aí, eu vou te mostrar onde é que está esse cântico aí. Esse cântico aqui é o cântico que nós vamos cantar em Apocalipse 15. Ok? Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e o número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Logo em seguida existe o que? Deus envia os flagelos, os 7 flagelos de Deus, a ira de Deus, Deus vindo com grande ira e indignação, como chuvas torrenciais, tempestades, pedras de saraiva. Mas nós entoaremos quando Cristo voltar, diante do mar de vidro, né? Com Cristo nós entoaremos o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, que será para a igreja de Cristo Jesus. Verso 31, ok? Vamos lá? Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ela a fere com vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será com som de tamboris e de harpas. Será como o som de trombetas, amados, tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles, porque há muito está preparado a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, como fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá o lago que arde de enxofre, amado. Aqui nós temos a trombeta tocada contra a Síria. A Síria aqui faz parte dos povos árabes que vão constituir realmente uma grande perseguição contra o povo do Senhor. E o Senhor vai castigar ao som de tamboris e de harpas, ao som de trombetas, de flagelos, as nações e os povos. Porque aí veremos a ira do ante ali, né? E a ira de Deus contra as nações. Será 2 iras, só que nós seremos guardados por Deus e os povos serão guardados pelo ante. Eu tenho certeza quem é mais poderoso, ok? E ali o Senhor fala que para este rei a fogueira está sendo preparada. Quem é esse rei? Né? O rei é o ante, né? E ali ele fala sobre esse fogo que queima com lenha abundante, né? E esse é como torrente de enxofre. A gente está falando do lago de enxofre. Durante toda a história da humanidade a gente vê isso acontecer, e nós veremos a ira, a indignação do Pai contra esse tipo de injustiça, de maldade do coração dos homens. Amém, amados? Esse era para nós finalizar o capítulo 30, tá? Próximo Isaías nós vamos ver o capítulo 31 e vamos continuar a nossa linha de pensamento aqui da revelação do milênio, da volta do Senhor, do período da tribulação, da indignação de Deus contra as nações. Eu vou preparar um vídeo também falando sobre aqueles que não fazem parte da igreja, porque a igreja vai ser selada no início da semana, mas que entrarão no milênio de Cristo Jesus, no reinado de milênio, né? E não serão lançados no lago de enxofre, porque vai haver povos, vai haver pessoas que não vão se submeter aos sistemas, né? E eles vão compreender o que nós estaremos testemunhando às nações, e aqueles que perseverarem, que conseguirem permanecer vivo até a volta do Senhor, entrarão no milênio, porque eles estenderam a mão para nós, eles nos ajudaram nesse período.
Isso aí está lá em Neemias, capítulo 13, no começo. Eu vou trazer uma ligação justamente com a parábola que Jesus fala aqui. Aquele que dá de beber um copo de água aos meus pequenos, esse está dando a mim. Forte abraço a vocês, Deus abençoe.